70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Primeira informação que a gente precisa ter aqui. Essas 70 semanas, elas são, na verdade, semanas de anos, aonde cada dia da semana vai representar um ano diferente. E aí, quando a gente soma isso aqui, nós estamos falando, então, de uma contagem de tempo de 490 anos. Então, a gente vai aprofundando nisso aqui. E aí, o anjo, o Gabriel, explica para o Daniel que a forma de contar esse prazo não é necessariamente, a gente vai entender isso um pouco mais à frente, ela não é linear, no sentido de hoje em diante nós vamos contar assim. Ele explica que esse tempo ele é contado relacionando ao povo de Israel, ou ao tempo do povo de Israel. Então nós vamos ver um conceito mais à frente, que a Bíblia vai falar, tanto Lucas quanto Paulo, vai falar sobre o tempo dos judeus e o tempo dos gentios. A Bíblia ela conta essas duas realidades quando ela vai narrar a sua história. Então, quando Deus ele vai trabalhar na questão de prazos, tempos e formas e etc., ele trata isso dentro da ideia do tempo dos judeus, que é o tempo em que o judeu, e isso aqui não é o calendário do judeu, isso aqui é o tempo em que o judeu ele é o protagonista da história, tá? Então, o que a gente vai ter? Desde Abraão, que o povo de Deus, vamos pegar assim, se a gente tivesse um bastão para entregar e falar assim, esse aqui é o povo de Deus, que isso aqui estava na mão do judeu, do filho de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes dele, e todo mundo que queria fazer parte do povo de Deus tinha que se tornar judeu, tinha que fazer parte ali, tinha que se converter ao judaísmo, entrar ali para dentro, etc. Porque o foco da ação de Deus no mundo estava no povo de Israel. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ele pegou esse bastão da mão do judeu e colocou na mão das nações, do mundo inteiro. E falou assim, bom, agora o foco do povo de Deus está com os não-judeus, está com os gentios. E se um judeu quiser fazer parte do povo de Deus, ele tem que se tornar cristão. Ele não pode mais, como judeu, vivenciar os benefícios de ser povo de Deus, de ser parte desse grupo. Então, antes, o brasileiro teria que se converter ao judaísmo para ele poder ser salvo, né? Agora, o judeu tem que se converter ao cristianismo para ele poder ser salvo. Então, é assim que funciona. Tá? Então, esse bastão troca de mão. Tá? Ele ficou na mão dos gentios no início, com Noé, os filhos de Noé e etc. Eram povos espalhados. Veio para a mão dos judeus, do povo do Abraão, dali em diante, né? E depois que Jesus ressuscita, ele muda. Então, olha só, quando Gabriel fala para o Daniel sobre isso aqui, ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ele está falando de fatos que aconteceriam quando o holofote do mundo e das coisas de Deus estivessem sobre o povo de Israel. Tá? Se o holofote sai, esse tempo para de contar. Então é isso que a gente vai observar e aí daqui a pouco vocês vão gravando essas informações porque a gente tem que fechar um quebra-cabeça. A escatologia é quebra-cabeça. A gente tem que pegar informações em várias partes da Bíblia para você conseguir, em todos os textos escatológicos da Bíblia, para a gente conseguir então fechar e ter a informação. Então olha só. Aí ele continua explicando, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Que cidade que é essa? Jerusalém. Olha só o que vai acontecer, quais são os fatos da realidade
do mundo com Deus que vai acontecer? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então, olha só, todas essas informações aqui, elas estão contidas dentro desse prazo, tá? Cada uma dessas informações é um fato dentro da realidade do que Deus, principalmente na pessoa de Jesus, vai fazer, ou já fez, ou ainda vai fazer no mundo. Então a gente vai precisar também prestar atenção em quando que essas coisas cumprem, ou o que falta cumprir disso aqui. Tá? Aí ele continua falando aqui, ó, versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, em hebraico, aqui é Mashiach, que é Messias, tá? Então aqui a gente poderia traduzir por Messias ou por Cristo, e aí é tranquilo, e aí a gente sabe que está falando sobre Jesus. Então toda vez que você vê na Bíblia, no Antigo Testamento, eles usando a palavra ungido com U maiúsculo, eles estão se referindo ao Cristo, ao Messias. É uma profecia do Antigo Testamento falando, um dia o Messias vai chegar e vai acontecer tal coisa, ou Deus vai tratar no mundo de tal forma. Então ele fala assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. Então vamos pegar aqui. Olha só o que ele faz. Ele divide esse tempo em 3 etapas. Ele fala sobre 7 semanas, sobre 62 semanas e sobra 1 semana para dar 70. Então ele fala, vai acontecer uma coisa nos primeiros 49 anos, depois vai acontecer uma coisa nos próximos 404 anos, é isso aí? Dá 483? Ajuda aí. Não. 434. Isso? Isso. 434 anos, tá? E depois vai acontecer uma coisa em 7 anos. Tá? Então ele mostra que vai existir um período de 49, um período de 434 e um período de 7. Dentro dessa visão, dessa percepção que ele está trazendo para o Daniel aqui. Aí ele mostra de que ele está falando. Tá? Primeiro ele fala assim, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas. Do que ele está se referindo aqui? Lá no versículo 24, ó, no finalzinho do versículo, 24. Lá no versículo 24, a gente tem algumas referências. Por exemplo, fala assim, ó, para expiar a iniquidade, e lá no finalzinho, para ungir o Santo dos Santos. Santo dos Santos é uma referência clara ao templo de Jerusalém, tá? Que estava destruído nessa época. Porque o Nabucodonosor tinha destruído quando ele invadiu Jerusalém, quando sequestrou Daniel de lá para levar para a Babilônia. Então a gente vai ler isso lá no 2 Reis e também em 2 Crônicas. A gente tem essas histórias relatadas para nós lá. Ele invadiu no primeiro momento, mandou cobrar imposto do rei, não destruiu a cidade, voltou, ficou uns 10, 12 anos cobrando imposto ali. O rei de Jerusalém se revoltou, tentou aliar com os egípcios para atacar de volta os babilônicos. Aí o Nabucodonosor ficou com raiva e mandou o exército dele invadir e destruir a cidade.
ele destrói o templo, saqueia o templo, pega todos os utensílios de ouro que existiam dentro do templo, aqueles castiçais bonitos, os copos, as taças, as pias que eram usadas para os rituais de sacrifício do Antigo Testamento, etc. Leva tudo para a Babilônia. O próprio Daniel, ele vê isso acontecendo quando ele é sequestrado de lá, ele passa por essa experiência de saber que está acontecendo. Depois, o próprio Daniel relata que uns 40 anos depois desse acontecimento, um dia o rei Dario estava lá bêbado, enlouquecido, e falou assim, traz os utensílios do templo lá do Deus dos judeus pra gente encher a cara com as taças deles, não sei o que, manda fazer uma festa lá. É quando aparece aquele dedo na parede lá e escreve Mené, Mené, Tekel, Parsim. Deus fala, você foi pesado na balança e você foi achado em falta e eu vou tirar o reino de você e vou colocar para outra pessoa. Foi quando os persas invadiram a Babilônia e tomaram o reino do Dario, e aí outro rei, do Belsazar, desculpa, e aí outro rei assumiu. Então, isso aqui vai falar para nós que isso que tinha acontecido, que o Daniel não viu acontecer, de reconstruir a cidade, o templo, etc., iria acontecer. Aí o que Deus fala? Que do momento que saísse a ordem para restaurar a cidade, até concluir a primeira etapa de restauração, seriam 49 anos. E a gente consegue ver isso quando a gente faz as contas. Quem deu a ordem para reconstruir a cidade foi o rei Artaxerxes. No livro de Neemias tem essa história, então a gente lê lá o capítulo 1 de Neemias, você vai ver o Neemias estava lá, o irmão do Neemias, o Racalias, veio, falou que a cidade estava um caos, ele ficou chateado por causa daquilo ali, ficou triste, etc. Aí ele orou, pediu Deus para ajudar ele a fazer alguma coisa, aí ele era o copeiro do rei, um dia ele chega lá diante do rei, o rei fala, por que você está triste, o que está acontecendo? Ele fala, como é que eu ia ficar feliz se minha cidade está destruída? Aí o rei fala, pode reconstruir. Então tá aqui, você tem a ordem para reconstruir, você tem, pode desmatar a minha floresta real aqui para fazer as madeiras que você precisa para lá, leva o que você precisa, leva as pessoas e não sei o quê. E aí o Neemias vai, e aí o que a gente tem no livro de Neemias, no livro de Esdras, depois no livro de Ageu, no livro de Zacarias, no livro de Malaquias, são essas questões no versículo 25, finalzinho do versículo 25. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, quando a gente lê as histórias desses profetas, de Neemias, Esdras e desses profetas, a gente vai ver que ao longo desse período de 49 anos, eles constroem um pouco, aí para, aí termina de construir os muros, mas aí o pessoal está atacando eles, aí eles não conseguem construir o templo, aí eles começam a construir o templo, aí fica difícil, aí falta dinheiro, aí vem uma praga, aí o povo tem uma dificuldade, aí vem um inimigo, aí eles conseguem fazer mais um pouco, aí Deus reclama que o pessoal não está ajudando, aí eles voltam a ajudar, aí não sei o quê. 49 anos de angústia para isso acontecer. E é uma coisa que o Daniel não viu. Então, Daniel falou, ouviu essa informação, registrou essa informação e não presenciou essa informação. Tá? Quando o segundo templo terminou de ser construído, aí a gente tem essa história do povo de Israel no período intertestamentário, que conta o que aconteceu entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, na Bíblia. Tá? Então é o tempo que o povo judeu troca de rei bastante, tem uma série de confusões e etc. Até que no ano 4 antes de Cristo, Jesus nasce. Porque olha só onde que essa profecia ela termina. Ela fala assim, ó. Nasceu antes. Porque fizeram o cálculo errado, né? No nosso calendário, Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, no nosso calendário. Porque quando eles marcaram o ano 0 como o nascimento de Jesus lá, o Papa Gregório, se não me engano, ele errou o cálculo. E aí ficou um déficit de 4 anos no erro do cálculo. Eles tiveram que fazer do calendário juliano para o gregoriano. Eles tiveram que fazer um ajuste de contas. E aí Jesus nasceu não no ano 1. Ele nasceu no ano 4 antes de Cristo.
ele não morre no ano 33, 34 depois de Cristo, ele morre no ano 30, mas já com entre 33 e 34 anos de idade. Então, quando a gente vai calcular as datas dos fatos do Novo Testamento, a gente tem um déficit de 4 anos, quando a gente compara com o nosso ano. A gente está no ano 2021 depois de Cristo, mas Jesus já nasceu há 2025 anos atrás. Jesus é prematuro 4 anos. Tipo isso. Tanto que era engraçado que quando o povo estava com medo, assim, vai chegar o ano 2000, vai chegar o ano 2000, a gente já estava no ano 2004. Né? Então, o verdadeiro ano 2000 teria sido em 1996, foi quando deu 2000 anos depois que Jesus nasceu. Né? Então, é essa confusão de calendários que a gente tem que fazer o ajuste entre o que é o nosso calendário e como é as datas dos fatos bíblicos. Tá? Então, Jesus ele nasce nesse ano aqui, no ano 4 antes de Cristo. Tá? Aí, olha só o que ele vai falar nessa situação aqui. Peraí que isso aqui vai fazer uma confusão. Deixa eu pôr esse ano para cima aqui, para não gerar confusão com a data de baixo ali. No ano 4 antes de Cristo. Tá? O ano 0 nessa contagem aqui é o ano 453 antes de Cristo. Tá? Então, só para a gente fazer o ajuste das contas aqui. No ano 404 antes de Cristo, a gente tem o término da reconstrução da cidade de Jerusalém e da reconstrução do templo. Tá? E aí a coisa vai andar. No ano 4 antes de Cristo, Jesus nasce e Jesus morre no ano 30 depois de Cristo. Dentro das nossas contagens, da nossa forma de contar o tempo. Olha só, vamos voltar lá no Daniel então 9. Aí ele continua falando aqui então, ó. Versículo 26. Então, ó, depois de 7 semanas, constrói as coisas todas que tinham para construir, tá? Aí no versículo 26 ele fala, depois das 62 semanas, que dá nessa data aqui, aí ele diz assim, será morto o ungido e já não estará. Então, o Gabriel explica para o Daniel que o Messias ia morrer nesse prazo aqui. E aí é interessante porque assim, ele não conta detalhes sobre as coisas que o Messias iria fazer até morrer. Ele não explica isso de forma pormenorizada. Mas está jogado dentro daquilo que é a função do Messias, que ele explicou aqui em cima, no versículo 24, ó. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então, essa era a função do Messias. E é o que a gente vai ver todos os outros profetas do Antigo Testamento falando que quando o Messias viesse, de alguma forma, alguma dessas coisas aqui iriam acontecer. O Messias ia tirar o pecado das pessoas, expiar o pecado das pessoas. Por isso, quando João Batista ele vai falar sobre Jesus, ele vê Jesus, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele está fazendo uma referência também a essa passagem de Daniel 9, fazendo um link de que, ó, sabe aquele ungido que o Daniel falou, que a gente está esperando, que vai tirar os pecados do mundo? É esse que chegou aqui, ó, é Jesus. E isso era uma das coisas que fazia com que muitos deles, na época, tinham uma consciência maior de que o Messias estava para chegar. E eles tinham essa expectativa de que o Messias ia chegar, porque eles não sabiam exatamente o ano, exatamente o dia que isso ia acontecer, mas eles estavam no momento desse tipo de coisa acontecer, desse fato acontecer. Então eles estão esperando, já tinha surgido uns falsos messias,
anteriormente, já tinha falado, não, eu sou Messias e o povo seguiu, ou não, eu que sou Messias e o povo seguiu. O povo tinha uma expectativa muito forte que o Messias ia chegar naquela época, diferente de todos os outros momentos anteriores da história do povo judeu, porque estava em torno dessas 70 semanas estarem terminando. Então é assim, bom, tá para acontecer alguma coisa, tá para chegar, tá para se cumprir de alguma maneira, tá? Então isso eles tinham em mente. Aí, o que ele vai continuar falando aqui, ó? Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Então ele fala da morte de Jesus e ele usa uma expressão para representar a ausência de Jesus, né? Que nós, por causa das revelações do Novo Testamento, chamamos isso de ascensão. Ascensão de Jesus. Ou seja, Jesus, ele ascendeu aos céus. Ele subiu aos céus. O arrebatamento vai ser um fato da igreja, que vai ser posterior a isso. Jesus ele não foi arrebatado, porque a ideia de arrebatamento é uma retirada súbita, rápida. A ascensão é uma retirada gradual, que é diferente de assunção, que é quando a pessoa morre e o corpo dela é levada para o céu, que é o que a Igreja Católica comemora 8 de agosto, se eu não me engano, que é a Assunção de Maria. Porque na tradição católica, Maria, quando morreu, os anjos vieram e recolheram o corpo dela e levaram o corpo dela para o céu. Elias foi assim. Elias foi ascendido, foi ascensão, porque ele estava vivo. Moisés foi assunção, porque ele estava morto, porque ele morreu. E aí o Satanás e o Miguel disputaram pelo corpo dele. Então, essas figuras aqui, elas são diferentes do arrebatamento. O Elias também. O Eliseu viu ele subindo. Não foi um desaparecimento súbito. Por isso que essa expressão não vai ser utilizada quando mais para frente a gente vai ver que vai se referir à questão da igreja. Aí ele fala aqui, ó, versículo 26. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Que a gente sabe que, de novo, a cidade de Jerusalém foi destruída, isso que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? Então, a gente tem que gravar isso aqui, porque Jesus vai usar essa profecia aqui como base para poder explicar outras coisas. E aí ele conclui aqui no 27, ó. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição de que está determinado se derrame sobre ele. Olha só o que ele fala. Ali fala que no 26 que a cidade que vai ser destruída no ano 70 lá, mas aí ele fala que seu fim será um dilúvio. É simbólico esse dilúvio. Simbólico. Linguagem porque era o que ele tinha como referência de como foi destruído o mundo, digamos. Isso. É uma ideia é um símbolo de uma destruição total. De que como se viesse um tsunami e varresse tudo, um dilúvio e varresse tudo, que foi mais ou menos o que aconteceu ali no Império Romano, quando eles entram em Jerusalém e eles rebentam com absolutamente tudo. Na hora que eles saem, você olha, a cidade está totalmente no chão, totalmente devastada, né? E esse símbolo vai ser utilizado, a gente vai ver mais na frente, no livro de Zacarias, para falar sobre a volta de Jesus, quando um rio vai jorrar do Monte das Oliveiras. E aí, a gente não tem como ter certeza absoluta se isso é simbólico ou literal, mas os efeitos do rio, sim, é a destruição dos caras que vão estar com o anticristo lá. Aí a gente vai ver mais na frente. Como se fosse, mas é a ideia de que, assim, fendeu um lençol freático, assim, muito gigantesco
e causou a destruição, uma destruição. Só que também pode ser simbólico, e isso, como é uma coisa que vai acontecer, a gente vai ver essa questão dos simbolismos, pode ser também essa ideia de que Jesus vai varrer os caras do mapa, né? Porque a gente vai ver como que vai ser a destruição desse pessoal lá, vai ser um troço muito violento também. Olha só, então, para a gente fazer um resumo disso aqui que o Daniel ele enxerga nas semanas, porque a gente depois vai ficar indo e voltando nessa última semana aqui, tá? Jerusalém estava destruída, saiu uma ordem para reconstruir a cidade e o templo, foi reconstruído. Aí lá no versículo 26, fala que a cidade e o santuário vão ser destruídos num período depois da morte do Messias. Então o Messias morreria aqui e seria retirado. E aí depois a cidade ia ser destruída. Mas lá no versículo 27 fala que esse príncipe de um povo que há de vir, ele vai fazer uma aliança, mas na metade desse tempo da aliança, ele vai entrar e profanar o templo. Então, embora aqui não falou que o templo ia ser reconstruído, é óbvio que foi, né? Então, aconteceu alguma coisa nesse intervalo de tempo, que ele não relatou aqui, que essa destruição reverteu e reconstruiu. E aí existia um templo, vai existir um templo quando isso for acontecer, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem uma lacuna desse tempo aqui, ó, desses 7 anos, que é o que a gente ainda não tem cumprido com a gente aqui, tá? Deu para entender? Porque sai o foco do tempo dos judeus, daí esses 7 anos não foi computado. Exatamente. Entendi. Deu para entender esse cenário aqui primeiro? E se você gostou dessa resposta e quiser estudar com a gente, acessa aqui embaixo o link para você poder estudar junto com a gente, fazer o nosso seminário. Vai ser um prazer ter você junto com a gente.